Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o uso de diferentes ferramentas no ensino. Eu sou a professora Graciele, sou bióloga, sou mestra em genética e melhoramento de plantas. Atualmente leciono na Unemate, campus de Alta Floresta, onde eu ministro a disciplina de Biofísica e o estágio de licenciatura 3. Porém, também sou professora da educação básica. Na educação básica, eu trabalho com os alunos do ensino médio e lá eu ministro as disciplinas de Biologia, Eletiva de Ciências da Natureza e Trilha de Aprofundamento. A minha área de atuação, ela tem ênfase na parte de citologia e genética vegetal. Porém, nos últimos anos eu tenho aliado essas duas áreas à educação, tá? Na educação, gente, eu desenvolvo alguns trabalhos bem específicos voltados para recursos tecnológicos, para a parte de experimentação e também para mostrar como as atividades lúdicas elas podem ser empregadas tanto no ensino de ciências quanto no ensino de biologia. E eu aproveito para convidar vocês a seguirem o meu Instagram profissional, que é o @teachersbill. Gente, eu tenho muito orgulho de falar sobre esse Instagram porque ele tem um trabalho muito bonito voltado para os professores, tanto de ciências quanto de biologia. Então, caso vocês queiram ver as possibilidades que a gente tem dentro dessas duas áreas, segue lá que vocês vão gostar. Mas vamos lá. Pessoal, nesses últimos anos tem acontecido transformações estruturais, metodológicas, curriculares e ideológicas no ambiente educacional, seja na educação básica ou no ensino superior. E embora tenham ocorrido todas essas mudanças, o modelo tradicional de ensino ainda ele persiste, né? Como que se baseia o modelo tradicional de ensino? O professor é detentor do conhecimento e o aluno exerce um mero papel passivo em sala de aula. Ou seja, o professor fala, 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 o aluno ele aprende ou em alguns momentos decora para que depois ele consiga reproduzir esses conceitos ou em atividades ou na hora de realizar uma determinada avaliação. Então, o conhecimento, embora todas essas mudanças que venham ocorrendo, ainda é pautado na transmissão unidirecional, em que o professor transmite o conteúdo e o aluno escuta aquilo ali e absorve o que consegue, certo? Porém, esse método tem se mostrado ineficiente, tá? Por quê? Porque ele resulta no desinteresse dos alunos e, consequentemente, também num baixo rendimento escolar. Muitas vezes, por conta da forma que é ensinado ciências e biologia, os alunos não conseguem ver a importância dessa disciplina com o dia a dia, né, com o cotidiano. Então, muitas vezes o ensino carece da conexão entre como essa ciência tão importante é aplicada no seu dia a dia. E aí, muitas vezes, o conteúdo ele se torna abstrato e incompreensível. O que nós temos que ter muito claro em mente é que as mudanças no cenário educacional ocorreram. E os nossos alunos também mudaram radicalmente, né? Os alunos de hoje, eles não são mais os mesmos quando o sistema educacional tradicional foi criado. Hoje, os nossos alunos, eles estão imersos nos meios tecnológicos. E a pandemia deixou muito claro, não só para os professores, como para os alunos, como é importante que essas ferramentas elas sejam inseridas em sala de aula, certo? Então, hoje, o ensino pautado só no método tradicional de ensino não é suficiente, tá? Porque hoje a gente não consegue alcançar os alunos como antigamente. Então, isso traz a necessidade para a gente desenvolver novas metodologias de ensino para que a gente alcance essa nova geração de alunos que estão vindo por aí. Isso não só na educação básica, mas também como no ensino superior. Considerando então esse ponto de partida e buscando solucionar diversas dificuldades que nós enfrentamos em sala de aula, uma das formas de a gente amenizar essa emblemática é introduzir os métodos educativos, gente, que sejam inovadores, que sejam diversificados, que alinhem a educação
às ferramentas tecnológicas, e uma das possibilidades que a gente tem para minimizar essas emblemáticas vai ser justamente o uso dos recursos tecnológicos, tá? Entre os recursos tecnológicos que podemos destacar que são bastante interessantes de ser utilizados em sala de aula, nós temos os simuladores virtuais, os jogos digitais e a realidade aumentada, que por muito tempo esteve tão distante da gente, mas que hoje já é uma realidade que pode ser empregada em sala de aula. E é uma forma de superar esses desafios. Então vamos lá. Pessoal, nos últimos anos a gente tem falado muito sobre esse documento aqui, que é a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. A própria BNCC, ela fala, né, que os processos educacionais eles precisam ser modernizados, que nós precisamos aliar as nossas práticas pedagógicas às tecnologias, com o intuito de formar habilidades e competências necessárias aos nossos alunos para que eles consigam viver no século XXI, que é marcado justamente por esses avanços tecnológicos, certo? E só para vocês terem uma ideia, das 10 competências gerais que a BNCC prevê, duas delas estão fortemente relacionadas com o uso das ferramentas tecnológicas. Uma delas é a competência número 4, que ele fala sobre o uso das diferentes linguagens, e aqui ele reforça o uso da linguagem digital, mas a competência que vai dar uma ênfase maior ao uso dos recursos tecnológicos, dessas ferramentas do ensino, é a competência de número 5, que inclusive é uma competência voltada para a questão da cultura digital. Então, essas últimas formações que a gente tem feito de 2022 para cá, né, com ênfase em 2023, nas formações continuadas, voltadas para a tecnologia, elas não são em vão. Elas estão ocorrendo justamente porque o nosso documento base já prevê isso, tá? A competência número 5, ela diz o seguinte, que no decorrer de cada uma das etapas da educação básica, os nossos alunos têm que ser capazes de compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação, promover uma comunicação de forma crítica e significativa, reflexiva e ética nas práticas sociais, para que ele seja capaz de se comunicar, de acessar e disseminar informações, além de produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria tanto na vida pessoal quanto na vida coletiva. Quais que são as vantagens de se utilizar os recursos tecnológicos? Gente, nós temos várias vantagens, mas uma delas é que esses recursos, eles ajudam a estimular a criticidade, a reflexão e a interação entre os alunos, tá? Porque quando a gente aplica isso no meio educacional, os alunos conseguem interagir mais um com os outros. Hoje é possível, utilizando os recursos tecnológicos, você fazer com que os alunos trabalhem em conjunto online, tá? Ou mesmo presencialmente. Então a gente tem essa possibilidade. É uma forma, através desses recursos, de promover uma reflexão e uma criticidade sobre diversos temas, não só dentro de ciência e biologia, mas em várias outras áreas. Com as ferramentas tecnológicas fica mais fácil de a gente estimular a criatividade, porque aqui a gente tem um campo imenso, né, de possibilidades quando a gente consegue empregar essas ferramentas de forma eficiente em sala de aula. Além disso, graças aos recursos tecnológicos, hoje nós temos mais facilidade para acessar conteúdo e materiais, para compartilhar esses materiais também com os nossos alunos. É uma forma de deixar as aulas mais dinâmicas, mais didáticas, mais interativas. Também as ferramentas elas podem ser utilizadas no sentido de diminuir a dispersão em sala de aula e acabar com aquelas aulas monótonas, né? Monótonas, gente. Que é aquela aula só pautada no uso do giz e quadro ou no canetão e quadro branco, né? Então, ele quebra esse ciclo vicioso, certo? E é claro, ainda essas ferramentas elas ajudam a aperfeiçoar o raciocínio lógico, além de trazer mais acessibilidade, porque hoje nós temos vários recursos tecnológicos que têm ênfase dentro da acessibilidade, tá? Nós temos o Mataquinha, que é uma desses aplicativos
que nós podemos utilizar nesse sentido, né? Ele é um aplicativo para a gente trabalhar com crianças e adolescentes, mais especificamente crianças, que vão ter o transtorno do espectro autista, tá? Crianças com autismo. Mas ainda nós temos também o HandTalk, que a gente pode utilizar para trabalhar com crianças, adolescentes ou jovens que sejam surdos, né? E é interessante esse aplicativo porque você consegue trabalhar a língua brasileira de sinais, né? Então ele te traz várias possibilidades, fora os outros sites que também têm se adequado para atender essa necessidade. E, gente, é inegável, tá? As ferramentas tecnológicas, elas também promovem um maior desempenho em sala de aula quando utilizadas de forma eficiente. E eu sempre gosto de falar sobre essas ferramentas, começando com uma frase muito bacana. A tecnologia, ela nunca vai substituir ótimos professores, mas na mão de ótimos professores, ela é uma ferramenta transformadora. E é isso que nós precisamos no ambiente educacional, seja na educação básica ou no ensino superior. Bom, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os simuladores virtuais que nós podemos utilizar em sala de aula no ensino de ciências e biologia. Os simuladores virtuais, eles também são conhecidos como objetos virtuais de aprendizagem, ou ainda a gente chama ele de softwares educativos, certo? Por que essa ferramenta ela é tão interessante? Por que tem se falado tanto de simuladores virtuais nos últimos anos? Pessoal, vou pegar um exemplo para vocês. Ainda não são todas as escolas que possuem os laboratórios, certo? De ciências. Muitas escolas não possuem microscópio. Hoje é possível, de forma online, você utilizar laboratórios virtuais para recriar fenômenos, para criar processos laboratoriais. Hoje, um professor que na sua escola não possui um microscópio, você pode explicar de forma online quais são as partes do microscópio. Hoje você consegue ver online lâminas de bactérias, lâminas de células sanguíneas, de células vegetais. Hoje é possível você explicar de forma online cada uma das partes que constituem um microscópio e ainda ensinar para que serve cada uma dessas estruturas. Então, essas são algumas possibilidades, né, que nos ajudam a diminuir algumas emblemáticas e dificuldades atreladas à educação básica. Além disso, os simuladores virtuais, eles também podem ser utilizados para revisar conceitos que foram trabalhados em sala de aula, para reforçar esses conceitos, ou ainda para que os alunos consigam ver isso de uma forma menos abstrata, de uma forma mais palpável. Então, nós temos várias possibilidades. E não parando por aí, com os simuladores virtuais, os alunos podem realizar tarefas, eles podem desenvolver novas habilidades, construir novos saberes, tá? Os simuladores virtuais, eles também permitem com que a aula seja mais interativa, mais criativa, justamente porque através dela, às vezes vocês vão conseguir mostrar estruturas que o livro só mostra através de imagem. Nos simuladores virtuais você consegue mostrar no modelo 3D, e aí aquilo que é invisível aos olhos dos alunos acaba ficando mais palmável, porque ele consegue visualizar aquilo que você está explicando. Principalmente quando a gente se refere a estruturas microscópicas, né? Então, hoje os simuladores virtuais eles te permitem essa experiência. Entre os simuladores virtuais que eu quero comentar com vocês hoje, eu vou comentar 4 que eu gosto muito, porém aqui nesse primeiro slide eu só mostrei imagens de 3, tá bom? Um desses simuladores virtuais é o que vai estar no próximo slide, que é o FET, tá? Esse simulador virtual, gente, é sensacional. Você consegue usar tanto no ensino de ciências, quanto no ensino de biologia, no ensino de física, no ensino de química e no ensino de geografia também. Nesse momento aqui, ó, eu gravei esse vídeo para explicar para os alunos as mudanças do estado físico da matéria. Então veja que ali no canto esquerdo tem como você escolher a molécula que você quer visualizar, se é o neônio, o argônio, o oxigênio ou a água, e depois você tem que como você consegue escolher em qual estado que você quer visualizar essa molécula, se é sólido, líquido ou gasoso, tá? O que é interessante, gente? Com um simples simulador virtual,
você consegue mostrar para o aluno o que acontece com as moléculas quando elas estão saindo do estado sólido para o líquido, quando ela está saindo do estado líquido para o gasoso. E o melhor, de uma forma palpável, tá? Aqui você pode trazer, além desses conceitos, você consegue explicar ainda sobre a energia cinética, sobre a agitação das moléculas. Ah, professora, mas na minha escola não tem Chromebook, não tem notebook, não tem tablet suficiente. Como que eu faço nesse caso? Uma das alternativas, que geralmente eu faço, que eu fico com medo, às vezes, da internet não funcionar, é você gravar a tela utilizando o simulador, e aí, à medida que você vai apresentando esse conteúdo na sala de aula, você vai pausando para conseguir explicar para os alunos. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você projetar esse simulador virtual em sala de aula, em um recurso audiovisual, né, o Data Show, e explicando para os alunos como isso é realizado. E uma outra possibilidade agora para as escolas que possuem recursos, né, que possuem inúmeros Chromebooks ou tablets, é vocês usarem, né, desses recursos tecnológicos, dessas ferramentas, para que os alunos façam isso por conta própria. E aí, dessa forma, ele consegue ver a aplicabilidade do conceito. Então, essas são algumas possibilidades, e eu já usei todas elas em sala de aula, e eu super indico para vocês, hein, professores? Utilizem, os alunos amam esse tipo de recurso. Um outro simulador virtual que eu amo, que é o meu querido, é o Mosaic Education, tá? Por que eu gosto tanto desse simulador virtual, professores? Porque ele permite que você apresente uma série de recursos em dimensão 3D. Então, quando que você vai ensinar o conteúdo de bactérias com uma imagem dessa, gente? Lá no livro a gente só vê uma imagem, às vezes o aluno não consegue nem visualizar como que isso funciona. Olha a qualidade desse material. Então, com esse simulador virtual aqui, você conseguiria explicar a estrutura bacteriana, a diferença entre as morfologias das bactérias, você conseguiria explicar qual que é a diferença da parede celular de uma bactéria gram-positiva, de uma bactéria gram-negativa, daria para falar sobre a coloração, você consegue explicar qual que é a importância do plasmídio, do flagelo, do pile. Então, assim, tem várias possibilidades, tá? E isso aqui aproxima o conteúdo da realidade dos alunos, fica mais fácil de ele entender. Então, às vezes, você não precisa nem de slide para você exemplificar ou ministrar esse conteúdo. Você pode utilizar o próprio simulador virtual para ir explicando à medida que a aula vai decorrendo aí do passar do tempo. Ainda falando sobre o Mosaic Education, tá? Então, olha que interessante, gente. Tem como vocês mostrarem para os alunos também quais são as estruturas da célula vegetal. Aonde que a célula vegetal é localizada numa folha? Aonde que a célula animal é localizada no ser humano? Então, aqui ele torna o ensino mais palpável, porque o aluno consegue visualizar onde que está isso. E essa é uma das dificuldades que às vezes nós temos quando nós vamos ministrar esse conteúdo, né? Como que a gente faz com que eles consigam imaginar, ele use da criatividade para visualizar como que isso é aplicado. E aqui você deixa, né, esse conhecimento que às vezes é abstrato, principalmente quando a gente fala de célula, de uma forma mais palpável. E fora que isso aqui chama muita atenção, né? Deixa os alunos concentrados, porque eles ficam interessados em entender o que está acontecendo. Então, essa é uma das possibilidades que nós temos. Agora, com relação aos laboratórios virtuais, eu também trouxe duas ferramentas que eu acho muito bacana, né? Que a gente pode utilizar em sala de aula. Um deles é o laboratório virtual BioNetwork. Gente, eu acho sensacional esse laboratório virtual, porque você consegue explicar cada uma das partes que constituem o microscópio e ainda você consegue mostrar como que funciona o microscópio, porque ele tem a função de mexer com o botão macrométrico, de mexer com o botão micrométrico, tem como você ajustar o feixe de luz, tem como você ajustar a nitidez da imagem com o botão micrométrico. Ele mostra como que é feita a troca das objetivas de 4, 10, 40 e 100 vezes. Então, isso aqui é muito interessante porque o aluno consegue visualizar. Então, mesmo que a escola não tenha esse recurso, ele consegue entender como isso seria na prática. E para as escolas que possuem microscópio, vocês podem trazer esse conhecimento prévio para que depois, quando eles forem para a prática, fique mais fácil de entender
qual é cada uma das partes que o microscópio apresenta. E olha que isso aqui é uma ótima ferramenta para a gente levar para o ensino superior também, principalmente aí nos semestres iniciais, tá? Além de ver célula vegetal, nesse laboratório você também consegue ver célula animal, você consegue ver célula bacteriana, tá? Células do ser humano, tá? Então ele traz algumas possibilidades. Nesse momento aqui, ó, eu tô colocando uma lâmina de célula bacteriana. E, gente, o microscópio é tão legal que tem como você observar as células bacterianas aqui no objetivo de 100 vezes, porque ali no canto esquerdo tem como você utilizar o óleo de imersão. Então, olha que coisa sensacional, né? É uma outra possibilidade para se levar em sala de aula. Outro laboratório virtual que eu amo é esse daqui. Porém, ele é voltado mais para a parte de anatomia vegetal. Porém, esse conteúdo é bacana para ser trabalhado com os alunos lá do segundo ano do ensino médio, né? Já que quando a gente vai falar sobre o reino das plantas, tem um momento que a gente dá uma ênfase na anatomia vegetal. Então, através desse microscópio aqui, você consegue mostrar na prática para os alunos onde que fica o xilema, onde fica o floema, aonde que fica a epiderme, a hipoderme, tá? Então o conteúdo acaba que fica mais palpável, porque às vezes a gente tem que falar sobre cortes anatômicos, mas o aluno nem imagina o que seja isso, né? Às vezes eles não conseguem correlacionar isso com o dia a dia. Então, isso aqui é uma outra ferramenta para deixar o conteúdo mais palpável de ser compreendido. Outro recurso tecnológico que nós temos que é muito bacana ser utilizado na educação básica, são os jogos educativos, tá? Os jogos educativos, gente, eles são extremamente interessantes porque eles facilitam a compreensão do conteúdo e é uma forma de você promover também a fixação do mesmo em sala de aula, tá? Então, ele proporciona a construção do conteúdo, apropriação do conhecimento, é uma forma de despertar o interesse dos alunos, de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, os jogos, ele tem um aspecto colaborativo e motivador também. É uma forma de a gente desenvolver nos nossos alunos o pensamento crítico e ainda de eles aprenderem o conteúdo não só de ciências, como de biologia, de uma forma mais significativa também, tá? Então, os jogos, né, eles não precisam ser nossos inimigos. A gente só tem que mostrar para os alunos que existem jogos que vão contribuir para o ensino-aprendizado deles. E não necessariamente tem que ser só aqueles jogos que eles já estão acostumados a usar e que muitas vezes competem com a gente aí durante o ensino, não só de ciências, mas também de biologia, tá bom? Pessoal, dentro dos jogos digitais a gente tem várias plataformas, né? Tem o Quizlet, o Wordial, tá? Porém, a dica que eu trouxe para vocês hoje é o Ludo Educativo, tá? É uma plataforma de jogos educativos que estão separados por disciplinas e tem como vocês escolherem ainda os jogos por série, tá? Então tem jogos voltados lá para o primeiro ao nono ano do ensino fundamental, mas também tem jogos voltados para os alunos do ensino médio. Então tem como vocês procurarem os jogos que melhor se adequam àquilo que você está trabalhando em sala de aula. Então eu acho um recurso muito bacana para ser utilizado como revisão de conteúdo, para promover a fixação do mesmo, tá? E o melhor, os alunos vão aprender se divertindo, né, interagindo com os outros e com você, professor, também. Além dos jogos educativos, além dos simuladores virtuais, uma outra possibilidade, né, de levar o conhecimento para a sala de aula utilizando recursos tecnológicos é usando a realidade aumentada. O que a gente precisa ter em mente? Gente, realidade aumentada é diferente de realidade virtual, tá? Na realidade virtual, os nossos alunos, eles seriam imersos no ambiente virtual, onde eles teriam essa experiência, tá? A realidade aumentada, por sua vez, o usuário ele vai ser mantido no seu próprio ambiente físico e aí ele vai ter uma experiência virtual sendo acrescentada nesse espaço, tá? Então, na realidade aumentada, a gente tem uma sobreposição de objetos virtuais em um cenário real, certo? E essa é uma ferramenta muito bacana também, porque também ela deixa o assunto, o conteúdo, né, os temas ali dentro de ciência e biologia menos abstratos
é uma forma de os alunos compreenderem melhor aquilo que está sendo proposto. Eles interagem muito quando você leva essa ferramenta, porque eles ficam muito curiosos, eu até brinco, né? Se nós adultos ficamos encantados quando usamos essas ferramentas, imaginam crianças e adolescentes. Nossa, eles amam, gente. E é super simples de utilizar, não é um bicho de sete cabeças, não. Vocês vão ver que é muito simples. Qual que é o primeiro passo para utilizar a realidade aumentada? Primeiro, vocês vão baixar esse arquivo ali, que é o Merge Paper Cube, tá? Que é esse, inclusive, do vídeo que vocês estão visualizando ali. Ele é um dado, tá, gente? Então, esse vai ser o nosso objeto onde vai ser gerado a imagem. Vocês vão cortar esse dado, montar ele, e feito isso, vocês vão lá no Play Store ou na Apple Store e vocês vão baixar esse aplicativo que está ali no segundo passo, tá? Para utilizar o recurso, vocês têm que criar uma conta. Só que é super simples, tá? Vocês vão criar uma conta rapidão no aplicativo, é gratuito, mas para vocês terem um acesso limitado a todos os cenários que tem lá, vocês vão ter que pagar uma taxa. Mas sim, eu até falo para os professores, com o que tem lá é mais que suficiente para o que vocês precisam utilizar em sala de aula. Então usa só a parte gratuita lá que tá jóia, certo? Feito isso, baixou o aplicativo, vocês vão entrar lá, vai ter vários cenários, vocês vão ver qual cenário que você quer utilizar. Se vocês querem ver órgãos, se vocês querem ver células, se vocês querem ver plantas, se vocês querem ver animais. Então, olha aqui no vídeo que interessante. Você poderia utilizar o Merge Cube para trabalhar o desenvolvimento embrionário, para trabalhar animais. Né? Por exemplo, a gente está inserido no Mato Grosso. Aqui a gente não tem o contato, né, por exemplo, com animais marinhos. Então, é uma forma de tornar o conteúdo mais palpável, mais próximo. Tá? Tem como trabalhar também a parte de geografia, né, as camadas da Terra. E os alunos conseguem visualizar isso de uma forma que lembra o realismo. Então eles ficam muito encantados, tá? Se nós professores que estamos adultos, né, ficamos todos felizes quando nos deparamos com esse tipo de ferramenta, imagina os alunos. Olha que interessante, que mostra a simulação de um DNA e as fases da mitose. Então veja, gente, que os recursos tecnológicos, eles nos trazem inúmeras possibilidades dentro do ensino. A gente só precisa saber aplicar isso de forma eficiente. Porque quando a gente fala de recursos tecnológicos, a gente tem que saber como e quando isso vai ser aplicado. Né? Eles têm que estar inseridos no nosso planejamento, no nosso currículo. Né? A gente precisa dar sentido para ele, até porque senão fica uma coisa que acaba caindo em tudo que a gente falou anteriormente. Tá? Uma coisa abstrata e sem aplicabilidade. Mas usem e abusem das inúmeras possibilidades que esses recursos eles nos trazem, tá bom? Pessoal, eu espero que essa breve palestra tenha contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, entre em contato comigo lá pelo @teachersbill ou via e-mail, tá? E desde já eu agradeço pela atenção de cada um de vocês que tiraram aí 20, 30 minutinhos para estar comigo. Então é isso, gente. Até breve.